Eu quero dar o texto básico, está em Mateus 28, 19, que diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. É interessante que essa passagem que Jesus observa aos seus discípulos foi no momento que Jesus já havia vencido, ressuscitado, e ele dá esse comando para os seus discípulos. Não para os 12, porque um já havia saído da lista, havia traído Jesus e por toda a oportunidade que deu, mas ele vai se matar, né? Estava oprimido, não deixou Jesus libertá-lo. Mas Jesus dá essa palavra aos 11 e diz: ide fazer discípulos, ide ensinai o que eu estou ensinando a vocês. Essa mensagem, esse ensinamento, tudo que eu fiz não pode ficar parado. A obra não vai parar. Preparou 12, preparou 72 que foram enviados, outros que seguiam. Havia uma multidão, havia muitos seguidores de Jesus. A palavra de Deus diz, até mesmo quando Jesus estava ali para ser assunto aos céus, ele tinha pessoas, aproximadamente 500 pessoas ali com ele, e viram isso. Então, a mensagem ela não ficou parada, e por não ter ficado parada, chegou até nós. Jesus, no seu procedimento e no seu comando, né, nesse imperativo, ide, para nós não ficarmos parados. Ele não quer que a gente fique numa área de conforto. É muito bom nós sermos cristãos, seguidores de Jesus, e encontrar uma área de conforto. Porque a gente sabe que Jesus faz, que ele realiza, que ele cura, que ele liberta, que ele abre portas, que ele traz paz, traz alegria. Que bom. Ter um ambiente desse, a palavra diz que 3 apóstolos deles, discípulos de Jesus, quando estiveram num ambiente onde Jesus foi transfigurado, disse: Senhor, aqui é o lugar. Esse é o lugar. Faz uma tenda aqui e vamos ficar aqui. Senhor, não. Vamos descer. Há uma obra para realizar. Há pessoas que precisam dessa ajuda, pessoas que precisam desse carinho que vocês receberam. Então, a palavra, Senhor, esse imperativo aqui do Senhor, é para que a gente saia da zona de conforto. O cristão não pode, nós como servo de Deus, daquilo que tem realizado na nossa vida, você poder saber que ao levantar o Senhor já está contigo, ao deitar Ele deita contigo, durante o dia Ele não te abandonou. Há pessoas que precisam conhecer esse amor e esse poder. Então o Senhor diz: olha, portanto, ide, não fique parado, porque até então os judeus sabiam que eles tinham que ir ao povo, o perdido da casa de Israel, aos próprios judeus. Mas agora o Senhor abre, né? Abre agora, estende agora, amplia a visão para os discípulos. Agora não, agora vocês vão para todas as nações. Vai começar em Jerusalém, Samaria, Judéia e toda a terra. Então é muito importante que a gente entenda o significado disto. Então a gente faz a obra de Deus na nossa casa, a gente faz a obra de Deus, por isso nós temos sempre que declarar que a nossa casa é de casa de paz. Isso é muito importante. Às vezes nós estamos liberando palavras e a gente tem que aprender com isso. O nosso objetivo como pastor é ensinar as coisas de Deus para vermos essas bênçãos acontecendo. Não adianta eu saber que a palavra de Deus tem poder e eu não aplico essa palavra. Então, a primeira coisa que eu preciso estabelecer é que esse ambiente que eu estou tem que ser um ambiente de paz. Porque eu estou com o príncipe da paz. Eu estou com aquele que luta as minhas guerras. Então, eu não estou sozinho. Mas, pastor, o senhor acabou de falar de paz, mas se existe guerra, eu tenho aquele que luta as nossas guerras. Amém. Glória a Deus. Então, eu começo nesse ambiente do lar, eu posso fazer isso acontecer, esse ensinar, essa evangelização através do trabalho, por isso eu me posiciono. É importante nesse ir, nesse movimento, nessa ação, eu saber que no meu trabalho, eu sou de Jesus. Eu continuo sendo de Jesus. Então, por onde eu passo, eu vou testemunhando da presença, da ação do Senhor, e também, seja nos vizinhos, ou qualquer situação, até online. Nós temos um testemunho aqui que nos foi dado, e eu acho que já contei à igreja. Esse jovem tem vindo às terças-feiras, ele está acostumando, né? Ele falou: pastor, eu estou acostumando. Aí você fala assim: como assim? Porque ele conheceu Jesus através desse movimento online. Ele gosta de jogos, é um jovem,
né? Se adulto gosta, né? Imagina jovem. Então ele gosta de jogos, estava jogando, e tem um amigo dele, que ele é cristão, e ele não é um seguidor de Jesus, mas tem um entendimento de Deus, né? E ele falou que chegou aqui e falou que o que admirou ele jogando com esse jovem era o testemunho que esse jovem dava, a maneira que esse jovem falava. E ele não é cristão, mas ele ficou tão impactado com o testemunho que ele falou: quero conhecer o Jesus dele. E aí ele pegou uma Bíblia na casa dele e começou a ler. Ele falou: eu quero conhecer Jesus, porque a vida desse meu amigo é tão interessante, é tão bonita, que eu quero isso para mim. Ele deve ter aí 16 anos, não, tá, 18 anos. 18 anos. É o Marco. Então, aí ele veio, ele falou: eu estou lendo a Bíblia, eu estou conhecendo Jesus, né? Mas eu falei: mas como você conheceu? Através desse testemunho. Então, o que você faz, alguém está observando. Você entende isso? O que você fala, alguém está ouvindo. E está vendo que se está batendo com aquilo que você apresenta na sua vida cristã. Por isso Jesus disse: vocês vão porque vocês aprenderam de mim. Vocês vão a esses lugares, por onde vocês vão passar, porque vocês não vão sem estrutura. Jesus gastou 3 anos, aproximadamente 3 anos me ensinando os discípulos. Muitas experiências, às vezes falando através da palavra, através de uma parábola, às vezes na prática. Às vezes estavam na prática. Posso falar aquela prática onde Jesus estava descansando um pouco no barco, e houve uma situação de tempestade, e Jesus estava ali dormindo, né, descansando um pouco, e agora chegou a hora das aulas. E chegou o momento de aula. E aí a tempestade veio, né, o mar ficou revolto, e Jesus estava descansando. E os discípulos apavorados. Os discípulos estavam aí, só Deus sabendo o que fazer. E eles falaram com Jesus: o Senhor não vê que estamos perecendo? E aí Jesus ensinou a eles o poder que há no nome dele. Ele disse: mar, se aquiete. Vento, para. E se fez bonança. E os discípulos, nesse aprendizado, disseram assim: quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Então eles vêm com uma carga de experiência, uma carga histórica com Jesus muito forte, onde pessoas foram curadas, aonde Jesus falava e dizia: você crê? Então seja conforme a tua fé. E as pessoas voltavam para casa e a filha estava curada, o amigo do centurião está curado. Então a palavra de Deus vai mostrando a esses discípulos, esse ensinamento, o que Jesus pode fazer. Mas sabe que ele não parou. Foi assim que ele tem feito na sua vida. A cada experiência, ele está dizendo: estou deixando uma marca com você. Estou deixando um sinal com você. Que o meu nome é poderoso. Confia. Então vai e proclama isso. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então qual a importância de evangelizar? Evangelizar não é uma opção. Fazer evangelismo não é uma opção. É uma ordem de Jesus, amém? Então, Jesus nos comissionou, então a gente precisa alcançar as pessoas, os perdidos. E é urgente, porque céu é uma realidade, mas inferno também. É sério isso. E a gente nunca sabe quando alguém vai ser chamado para a eternidade. Às vezes nós estamos com pessoas, e a gente vê isso, às vezes pessoas jovens, quando você olha, o que aconteceu? Aconteceu assim, de repente, ele sentiu-se mal, foi embora. Então, por isso que a palavra de Deus diz, que nós como discípulos de Jesus, aquilo que nós temos aprendido da paz, temos aprendido da libertação, temos aprendido da cura, temos aprendido da presença, temos aprendido que a gente anda com Ele. Então, mas temos uma coisa que ninguém tira da gente, é a certeza que um dia vamos morar com Ele no céu. Isso ninguém pode tirar da gente. Mas só que o Senhor não quer que você seja egoísta. Que você possa falar a adolescentes, a jovens, a adultos, porque todos nós precisamos demonstrar esse amor de Deus. Então, como você foi alcançado, você precisa alcançar os outros. Eu fui alcançado de uma maneira, você certamente de outra. Uns foram alcançados por um convite. Então, vamos lá. E você foi para um convite, foi para um evento e conheceu Jesus.
Outros foram alcançados através de uma situação preocupante, às vezes de uma enfermidade. Ele diz, ó, Jesus pode curar. E nem fosse na igreja, ele orou lá na casa da pessoa. E é isso que o Senhor espera dos seus discípulos, que você não fique na zona de conforto, você tome posição. O Senhor é contigo, amém? Você pode me ajudar na pregação? Fala assim para o seu irmão, o Senhor é contigo. Pode fazer. Pode realizar, pode fazer, porque você tem uma experiência. Você acha que Jesus ia falar para os discípulos, ó, vão, ide, agora façam. Sem ele ter experiência, aí Jesus vai fazer coçar a cabeça, que é logo a ação que ele faz. Né? Como? Não, vocês já sabem. Vão e façam discípulos agora. Ensina o que eu ensinei a vocês. Façam eles aprenderem como é caminhar comigo. E nós podemos fazer isso, por causa das nossas experiências. Então, isso é muito importante. E evangelizar, olha, creio numa coisa, aqueles que evangelizaram hoje, isso é um fato real. Aprenda isso. Quando a igreja entender o que é evangelizar, ela vai evangelizar em toda oportunidade. Sabe por quê? Independente se a pessoa falou sim ou não. Porque não depende. Porque o que faz, o que está movendo a você, é que te traz uma alegria. Quando você volta, você está numa alegria. Pode saber que a alegria que o Senhor está te dando nessa manhã é diferente. Porque você foi fazer algo que Ele já deu como comando. Você foi, pastor, mas nós usamos uma estratégia. As estratégias, nós vamos falar isso daqui a pouco. Existem muitas estratégias. Mas o interessante é a alegria que o Senhor dá quando a gente fala de Jesus para alguém. Amém? A glória a Deus. Então, como devemos evangelizar? Há muitas maneiras de evangelizar. Precisamos usar as estratégias certas para cada ocasião. Eu comecei a lembrar que lá nos anos 70, 80, e não parou ainda, hoje não, se usava muito a rádio. Usava muito rádio. As pessoas iam para a rádio, ia falar, ia nas FMs, era um show. FM? FM. Saiu da AM. Aí usava FM, né? Usava a evangelização ao ar livre. Ainda hoje se usa os rádios, não parou de se usar. Hoje você usa estratégias melhores, né? Maiores, podcast, existem tantas maneiras de se falar do Jesus, mas o ar livre. Mas hoje foi ao ar livre. Hoje nós saímos ao ar livre. Nós usávamos também as estratégias de áreas abertas, como praças, e a praia. A praia é o luau. Quem já fez luau aqui? Alguns não sabem o que é luau, não? É ficar de noite lá na praia, aí bota aqueles foguinhos assim, aí canta, louva. Nós fizemos muito isso. Aí as pessoas chegavam para ouvir os cristãos ali, e ali pessoas eram salvas e nós ganhávamos para elas para Jesus. Mas você também pode falar para Jesus no shopping. No shopping, pastor, no shopping, numa cafeteria. Quem não gosta de tomar um café com bolo? Jesus, olha. Querido, vamos ali tomar um café comigo? Eu vou pagar o bolo. Qual bolo você gosta? Eu gosto de coco. Eu gosto de chocolate. Você come o teu coco, eu como o meu chocolate. Aí vai bater aquele papo. Daqui a pouco você começa a falar de Jesus. São as estratégias. As pessoas precisam ouvir de Jesus. As pessoas estão clamando. Né? Então você pode usar essa estratégia. Os eventos. O culto é uma maneira. Eu quero dizer a você, Deus já começou a fazer uma grande obra nessa manhã. Muitos vão sentir o que Jesus fez na sua vida, no seu corpo. Esse caroço vai sumir, essa dor vai desaparecer, os seus ossos vão ser restaurados. Pastor, é possível? Claro que é possível. É isso que o Senhor quer que a gente faça. Isso que é o evangelizar. O evangelizar não é só estar na rua, aqui no culto há um evangelizar. Nós estamos declarando as boas novas do evangelho, daquilo que Deus realiza. Então, já declaro para Sayase, é uma unção sobre a vida da Sayase agora. Ela é uma membro da igreja e que Deus toque nela e ajude na caminhada aí, né? Que ela precisa, porque nós já oramos por nós. Então, em eventos, o culto, o batismo. Irmão, o batismo é algo importante. Quando você vem para o batismo, eu sei que é um momento de ensino aqui, mas quando você vem para o batismo, você está cooperando no reino. Por quê? Porque aquela pessoa reconheceu o amor de Deus, foi salva, foi liberta, e ainda está cumprindo o mandamento do Senhor. Então nós devemos nos alegrar.
Entende, igreja? Então, no próximo, eu espero todo mundo. A juventude, né, uma maneira, adolescentes, nós estamos já trabalhando com eles, encontro de casais, como fizemos, as crianças. Então, agora eu coloco um terceiro ponto. Como eu devo trabalhar, como devemos trabalhar para o reino? Com o mesmo amor pelo qual fomos alcançados. Nós fomos alcançados com o amor de Deus. Irmãos, tem pessoas que chegaram para Jesus, a família estava destruída. Tem pessoas que chegaram para Jesus, os filhos estavam afastados, não queriam saber de Jesus. Tem pessoas que chegaram para Jesus, antes de chegarem para Jesus, elas estavam assim, olha, sem emprego, as portas fechadas. Nós temos exemplos aqui. Irmãos, tem pessoas hoje, aí fora, dizem assim, não há possibilidade, está tudo difícil. Não há dificuldade para aqueles que creem no Senhor. Não há dificuldade. A gente começa a aprender isso, porque o Senhor ensinou isso aos discípulos, o Senhor ensina isso na caminhada, e ensina isso à igreja. Então, você, nessa palavra que eu estou liberando nessa manhã como ensino, eu estou dizendo a você que você é importante no reino através do seu testemunho. Então, nós precisamos tratar as coisas com o mesmo amor que fomos alcançados. Vamos ler Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, faço de todo o coração, faço com amor, para com o Senhor, não para com os homens. Então, quando a gente faz as coisas de Deus, a gente vai, nós temos pessoas, nós temos equipes, nós trabalhamos com uma liderança, mas nós fazemos as coisas por aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Nós fazemos com amor, sabemos que seremos recompensados. Eu não sei se está no 24, coloca ali o 24. Nossa, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é Cristo a quem vocês servem. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, amado, a gente faz porque estamos servindo o Senhor, nós estamos mantendo, nós sabemos que Ele fez por nós, então a gente não olha as dificuldades. Uma das coisas que você tem que aprender como servo de Deus é parar de olhar a dificuldade, no sentido externo agora. Mas aquele não está fazendo, ou aquele você está fazendo para o Senhor. Eu não estou fazendo para o pastor Pedro, estou com o pastor Pedro na missão, amém? Nós estamos juntos numa mesma missão. Ninguém trabalha para o pastor Pedro. Nós trabalhamos para o Senhor, entende isso? Como nós estamos na mesma missão, essa missão é conjunta, nós entendemos a missão, trabalhamos com o pastor Pedro, trabalhamos com esta equipe, trabalhamos com os irmãos, mas trabalhamos para o Senhor. E sabendo que nesse propósito Deus faz a sua obra e nos recompensa. Mas a recompensa do Senhor não é só lá no céu, ela começa aqui. Deus começa a te recompensar aqui. Por isso que a gente começa a ver a resposta do Senhor em todas as áreas. Eu posso ouvir um glória a Deus? Outra coisa, perseverança. Então, quem trabalha no reino precisa ser perseverante. Não permita que a luta, mas também nem a vitória, paralisem o teu chamado e a tua missão. Às vezes somos paralisados por causa da luta. Tem pessoas que começam a ter luta, aí entra o desânimo. Agora que ela deveria falar, não, eu não vou parar. Quem me separará desse amor? Serão as lutas, as perseguições, a fome, a nudez? Nada, nem anjo, nem demônio, não vou ser separado, não vou perder o propósito. Irmão, às vezes a gente fala uma coisa dessa, você fala assim, o pastor está falando, mas não tem exemplo nenhum, eu quero contar um exemplo da minha própria vida. Me permita hoje. Nem sempre faço isso, mas quando estava preparando a mensagem, eu lembrei e senti de Deus falar. Nós já passamos muitas lutas, os irmãos sabem, alguns já sabem disso. Mas eu lembro que nas lutas que passei, em que perdi bens, não foi uma luta pequena, foi uma luta bem grande. Onde perdi bens, perdi apartamento, perdi carro, eu perdi muita coisa junto com a minha esposa, nós perdemos. Mas uma coisa não nos fazia parar. Isso não nos parava. Perdeu o apartamento. Perdi meu apartamento, meu Deus, agora eu não sei. Não. Aí eu entendia que a gente ia perseverar, porque nós estávamos trabalhando para o Senhor. Eu posso ter perdido a minha casa naquela época, mas a minha casa lá que eu estou construindo no céu, eu não vou perder. Porque nem ladrão e nem traça pode fazer nada contra aquilo que eu estou preparando, porque é para o Senhor. Então não deixe que as derrotas te paralisem. Você vê o exemplo de Jó, é um exemplo que tem
Não é para você passar, é para você mostrar que mesmo na luta que ele teve, ele foi perseverante, ele confiou no Senhor. E Deus trabalhou na vida dele. Às vezes Deus está trabalhando na nossa vida para nós termos uma palavra que venha nos encorajar. Às vezes nós precisamos de palavra de encorajamento para nós mesmos. Às vezes nós encorajamos as pessoas, mas para nós não. Não, o Senhor não quer que a tua experiência, por isso ele ensina os discípulos, por isso ele fala com os discípulos e mostra aos discípulos que aquilo que eles passaram, as lutas, as pressões que eles passaram, porque Pedro passou certas situações, eu não estou dizendo que os outros não passaram. Alguns outros passaram também. Mas Deus mostrou nesses exemplos que no momento que ele estava bem, mas no momento que ele estava mal, o Senhor disse, não, rapaz, acerta aí. Acerta, não fica nessa não. Vou pescar. Pedro estava com tanta luta que ele disse, vou pescar. Vou deixar tudo para lá, quis ser pescador de homens, o quê? Eu vou pescar é peixe mesmo. Mas lá no coração dele, ele não estava conseguindo trazer incentivo e orientação dentro da palavra que o Senhor havia liberado para ele. Ele deixou que os problemas o desanimassem. E é isso que eu estou falando, não deixe que os problemas desanimem, persevere. Não permita que as lutas. Deus tem um propósito com você, amém? Ou você não pode perder isso. O que me fazia vencer as minhas lutas com a minha esposa junto, e nós vencemos juntos, eu não venci sozinho, não. Deus colocou uma mulher de Deus na minha vida. Por isso eu sempre falo, peça a Deus, você que está para namorar, peça, Senhor, me dá uma esposa, um esposo de Deus para a minha vida, para nós juntos, porque na hora que tiver um problema, um ajuda o outro. Então, nós orávamos diante daqueles problemas, mas eu lembro que diante das lutas, diante das perdas, diante da pressão, e quando a gente passa a luta, vê se você concorda comigo, parece que a notícia corre, né? Só a torcida do Flamengo sabe e as outras também. Todo mundo sabe. Você está tentando segurar, mas todo mundo já sabe. Aí a pressão ainda é maior, porque outras pessoas estão sabendo. Mas nós usávamos uma palavra, primeiro nós orávamos, porque um segredo de que Jesus ensinou aos discípulos era a oração. Era falar com o Pai. Amém? Então, ele ensinou a oração. Então, nós orávamos. E, num momento, eu usava uma frase. Eu não sei como vou sair dessa. Essa era a frase que eu usava. Eu não sei a frase que você coloca. Mas é isso que me trazia, eu falava, eu não sei, eu mesmo não sei como vou sair, mas Deus vai me tirar. Então aquilo me trazia uma disposição. Eu chegava segunda-feira, a perna tremia. Por quê? Porque os problemas, quando você chega sábado, domingo, parece que some, né? Não some nada, irmão, é só os passos de... Está lá o problema, mas é sábado, sei lá, aí você fica aquele alívio, sábado, domingo, quando chega no final, vai fechando o domingo, vai chegando a sombra da noite do domingo, aí você chega segunda-feira. Aí a terra tremia, aí eu falei, Senhor, tu é comigo, me dá força nessa perna que está tremendo, e eu vou vencer. Aí, irmão, aí você foi rapidinho, foi 4 anos só para vencer essa batalha. 4 aninhos só. Mas o Senhor esteve comigo todos os dias. E o Senhor estará com você todos os dias. Então não desista. Não desista. E nem nas vitórias. A vitória também não pode nos paralisar. Tem pessoas que você ora, Deus abençoa, Deus traz a vitória. Agora não dá mais tempo. Agora tenho coisas para fazer. Aí a cafeteria não sorra-se mais de evangelização. Agora você quer tomar café toda hora no shopping. Quer comer toda hora salmão. Abriu uma loja nova lá que vende polvo. Eu gosto de polvo, gente. Uma delícia. Gosto de fruto do mar. Então, fruto do mar. Aí, não dá tempo. Domingo de sol. Não, amados. Nós servimos ao Senhor. Ele nos ensinou. Ele disse, você tem que aprender de mim. Aprenda como deve me seguir. Jesus deixou todo o ensinamento. Sabe o que acontece com o povo de Deus? Não busca o ensinamento. Entende isso? Quantas vezes você leu a palavra essa semana? Não me responda. Tem que buscar ensinamento. Aí você fica ouvindo só. Você nem
vai falando a palavra. Minha esposa estava falando para mim hoje sobre o ruminar, né? Meditar. Aí eu falei, amor, meditar a palavra de Deus. De vez em quando ela ministra para mim, né? Aí hoje de manhã ela estava ministrando. Amor, sabe o que é? Faz pose, né? Amor, sabe o que é ministrar? Meditar. Eu falei, o que é, meu amor? É quando você sabe a palavra e você vai falando baixinho ela. Aí você está meditando. Que a pessoa pensa que meditar é. Não, amado, não é zoom, não. Repreende esse zoom. Repreende esse zei, esse zoom, esse zá. Vai repreendendo. Meditar é você vai liberando a palavra baixinho. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. E você vai lembrar, os que confiam no seu serão como um monte de Sião, que não se abalam. E aquilo vai te fortalecendo. Entende? Você pode dar um glória a Deus? Amém. Então não pare quando você for recompensado, quando você for abençoado. Amém? Continue o propósito. Então seja perseverante. Olha o que diz Lucas 9:62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino. Sabe o que significa? Começar um compromisso com Deus e parar. Começou um compromisso com Deus e olhou para trás. Não é apto. Irmãos, Deus está nos chamando como filhos e discípulos de Jesus. Amém? Então nós não podemos começar a obra e pararmos. Comecei a fazer, paro. Quando isso vai acabar? Já parou para pensar? Já pensou você estudando? Aí faz o primeiro semestre, para 2 anos. Faz o segundo semestre, 2 anos. Vai se formar com 70, meu irmão. 70 você está formadinho. Não sei se vai conseguir trabalhar, mas... Porque ainda tem que fazer estágio, aí 72, 75, aí Jesus leva você para o céu. Vem fazer a faculdade aqui, minha filha. Entende isso? A gente não pode parar. Quem coloca a mão no arado não pode parar. Então tem um compromisso com Deus. Qual o compromisso que Deus colocou na sua vida? Pastor, de estar aqui. Eu não sei cantar. Tem gente que quando pega o microfone, fala assim, irmão, fique tranquilo que eu não vou cantar. Né? Tem gente que fala assim. Porque não sabe cantar. Outros sabem. Outros não sabem fazer certas coisas. Mas você é importante. Você sentado nesse banco, você é importante. Diz para o seu irmão, você é importante. Oh, que bom que está do meu lado. Oh, que pessoa maravilhosa do meu lado. Você é importante. Porque você está cooperando na comunhão dos santos. Amém? Quarto, como podemos ser efetivos? Mostrando não apenas com palavras. Presta atenção. Como nós podemos ser efetivos na evangelização? Não podemos mostrar as coisas só na palavra, mas principalmente pela transformação da nossa vida. Tem gente que fala muito boca, né, irmão? Tem gente que é boca, né? Fala, mas não faz nada, parece um fariseu. Fala para todo mundo fazer, mas ele mesmo não cumpre. Coloca pesos nos judeus, eles colocam peso, mas eles mesmos. Então, uma maneira de ser efetivo na evangelização é aquilo que a gente fala, a gente faz. Irmão, você precisa orar. Ele fala, entende? Não, o irmão precisa orar. Vai orar. Irmão, você precisa trabalhar. E ele não trabalha. Ele vive à custa da mamãe. Todo dia vai almoçar na casa da mãe. Não estou falando coisa assim, mas é uma realidade aqui. Ele fala para o irmão trabalhar, o irmão vai procurar emprego, mas ele mesmo não trabalha. Então o evangelho é coisa do dia a dia. Nós vamos morar no céu, mas o exemplo é aqui na terra. Quando chegar no céu, não preciso dar exemplo mais nenhum. Porque o exemplo já foi me dado em Cristo. Agora eu vou viver em Cristo, junto com os irmãos. Mas aqui na terra, a minha evangelização, eu preciso demonstrar aquilo que eu fui mudado. Como fui mudado. Isso é importante. Mas a gente vai deixando que esse testemunho é poderoso. Foi o que o Marcos falou. O testemunho de uma pessoa que nem falou. Impactou ele. Irmãos, através da sua vida, Deus vai impactar muitas pessoas. Fala, Senhor, usa-me, Senhor. Fala para o Senhor, pode me usar. Pode me usar. Deus não, eu quero falar uma coisa que está escrito aqui, mas eu quero colocar, Deus não quer trabalhar com as suas emoções. Não quer acabar essa emoção. Na hora que o poder cai, eu vou. Deixa comigo, eu vou. Daqui a pouco esquece tudo. Deus não quer isso. Deus quer um coração contrito, sim,
mas uma pessoa que toma posição. Porque é isso que é evangelizar. Por que Deus preparou aqueles discípulos? Porque eles precisariam dessa disposição, porque haveria eles serem lançados como quem vai para o matadouro. Eu disse, vocês vão ser lançados a lobos, mas fica firme. Porque quando você entrar na casa, declara paz sobre essa casa. Olha o que ele fala, vocês vão entrar com o meu nome. Então vocês não vão sozinhos. Quando vocês entrarem, se é uma luta, vocês vão ter paz nessa casa. Então vocês vão fazer a minha obra. Então essa disposição não é emocional, é de experiência. É daquilo que a gente tem vivido. Então, amada, viva aquilo que Deus quer, que é a vida dele em você. Amém? Glória a Deus. Tomando todo cuidado para as distrações não roubarem a boa semente. Aqui, quando eu escrevi isso, eu estava pensando o seguinte: evangelizar, eu tomar cuidado, porque olha só, eu trago pessoas para conhecer Jesus. Às vezes é um irmão cristão mesmo que vem. Agora vamos falar aqui no nosso momento. Às vezes a pessoa vem na igreja, você traz aquele visitante, traz aquele amigo, que quer conhecer a igreja. E aí a gente não observa uma coisa. A gente não toma cuidado com as distrações. Como é distração? Eu vou falar uma distração. Eu estou dando a palavra, daqui a pouco você está lá assim. Cara, você quebrou o elo, mas não, o problema não é esse. O amado que está visitando está dizendo assim, caramba, o pastor está dando um ensinamento, ele está olhando, parece que não é importante esse ensinamento dele, não. Você quebrou a evangelização. Entende aqui comigo? Você pensa que evangelizar é só ir lá para outro país, você ir ali para a praia, ou você ir ali na praça entregar, falando da paz do amor de Jesus para alguém. A evangelização está em todos os momentos. Porque no momento que eu estou cuidando, alguém está ali, às vezes não está aflito, mas ele está querendo receber. Ele quer sair daqui forte, ele quer sair aqui com poder. Aí daqui a pouco tem irmão lá assistindo o jogo para ver se o Flamengo vai ganhar. Para ver se o time dele está 2-0, está 1-0, e está lá a igreja. Aí o Espírito Santo chega perto assim, não estou entendendo. Porque se sou eu, falaria isso. Eu não estou entendendo. O que está acontecendo? Aí a palavra rema, o Espírito Santo chega para liberar a palavra rema e fala, ele não está ligado. Para ligar na terra, eu ligar no céu, tem que ligar na terra. Você entende essa palavra? Eu, para ligar, ele não está ligado, eu não posso ligar aquilo que está ligado no céu para ele, perdeu. Perdeu! Mas perdeu por causa da distração. É meia hora, 1 hora que a gente fica aqui, daqui a pouco estamos indo para casa, mas alguma coisa distraiu, às vezes uma conversa. Eu lembrei de um negócio, nem é importante falar naquela hora. Irmão, você sabia? Não sabia de nada, irmão, eu quero saber aqui que está a palavra, meu irmão. Aí, poxa, foi mal. Que maldade nada. Eu vim para a casa do Senhor para receber. Daqui a pouco vai tirar foto, daqui a pouco vai conversar, vai tomar um cafezinho, vai comer um amendoim, vai rir, vai abraçar. Mas agora é presença. Agora eu estou numa evangelização. Eu estou fazendo, dando o meu testemunho, mas também deixando que essa pessoa receba, mas eu também quero receber. Isso que é ter sabedoria. É melhor dar do que receber, né? Mas o Senhor quer que você receba. Haja um transbordar em você. Então, eu vou receber e vou deixar que outras pessoas recebam. Você é entendido? Diga amém. 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 Então, a outra parte aí de fazer discípulos. Vamos nessa segunda parte para nós seguirmos aqui essa porção da palavra. O que significa fazer discípulos? É ensinar alguém a seguir Jesus. Você tem que ensinar alguém. Amém? Um discípulo é alguém que aprende com Jesus e obedece seu ensinamento. E discipular está ao lado. Irmão, às vezes há um custo sim no discipular. Às vezes, o Senhor te abençoa na hora da vitória. Não é só para você comprar o seu carro, que pode. Não é você comprar a sua casa, pode. Não é você viajar nas suas férias, pode. Mas uma das coisas que Deus espera, que nesse ensinamento, nesse discipular, eu possa caminhar junto com a pessoa. Eu possa ajudá-lo de alguma maneira. Às vezes a pessoa está passando um aperto e você sabe. Você convida ela para ir vir
vamos numa cafeteria, como eu falei, vamos tomar um café junto. Mas ele não pode pagar o bolo. Acontece isso, sim ou não? Então, o que eu faço debaixo da minha bênção? Eu falei, não, vamos que eu estou convidando. Aí a pessoa, opa, 0,800. Ele já fica até feliz, ele fala aqui, 0,800. E aí o coração dele já está aberto. Então você precisa entender o que é discipular. Porque eu entendo que Deus tem uma promessa de prosperidade para a igreja, e às vezes a promessa está retida. Por que está retida? Por que ainda Deus não liberou tudo o que Ele quer liberar para você? Porque você não entendeu o que é ter dinheiro no Senhor. Deus falou, não tem amor ao dinheiro. Pode ter o dinheiro, mas não tem um amor ao dinheiro. Porque na hora que Deus trabalhar e falar com você, você fala, não, Senhor, esse dinheiro aqui é do Senhor. Eu pago as minhas contas, mas tem um dinheiro aqui que, se Deus precisar, está aqui. Eu não estou falando de dízimo, eu estou falando de você trabalhar na evangelização. Tem uma das nossas pessoas que eu estou cuidando, ele está tendo muitas lutas. E eu falei, então, já sei, tem estratégia. Está tendo luta para ver a igreja, tem as suas lutas. Ele é um novo convertido. Eu falei, já sei. Ele falou para ele, vamos jantar junto. Vamos jantar. E levei ele para o jantar. Eu fiquei assustado quando eu pedi, veio tanta coisa para dois. Eu falei, rapaz, é para nós dois isso aqui? Ainda bem que ele comia bem. Aí ali fomos dando a palavra, fomos ministrando na vida dele. E aí eu falei, aí eu pude pagar. Não levei prejuízo não. É investimento do reino. Quantos gostariam de investir no reino? Você entende o que é investir? Claro que o teu dízimo investe no reino, a tua oferta investe no reino, a ação social investe em pessoas, mas você pode entender que o discipular, às vezes nós vamos pagar alguma coisa para ajudar essa pessoa. Mas se a pessoa tiver dinheiro, ele paga para mim? Não, você paga. Porque depois ele mesmo fala assim, agora é a minha vez. Aí chegou. Não é verdade? Porque a pessoa, quando está bem, eu pago, mas na próxima sou eu. Ele já fala assim. Ele está bem, na próxima sou eu. A próxima pizza sou eu. Irmão, vou contar o fato aqui. Você sabe que às segundas-feiras eu gosto de descansar e dar uma folgada na mente. Aí quando tem um filme legal, eu vou ver. Aí aconteceu de eu ter um parceiro de cinema agora. Cleiton, meu parceiro de cinema. Aí eu convidei ele, Cleiton, vamos ver esse filme, Cleiton, vamos lá. Eu acho que era Capitão América, não sei o que era. Não lembro agora, já vi tanto filme. Aí vamos lá. Aí ele falou, vamos comer pipoca? Eu falei, vamos embora. Aí o Cleiton gosta daquelas pipoca enorme. Só que ele bota o doce e o salgado. Aí tá. Aí eu falei, não, eu vou comprar não. Aí tá. Vamos. Não, nesse dia eu comprei também. Comprei pipoca, e comprei Coca-Cola, e vamos embora. Aí nós, cuidado com a pipoca branca aí. Mas naquela hora eu falei assim, Cleiton, eu pago. Aí ele falou assim, mas da próxima sou eu. Olha aí. E ele pagou da próxima. Entendeu? Porque às vezes você paga e você faz aquele elo de amizade, de companheirismo, mas ele está bem, fala, mas na próxima sou eu. Na próxima eu já fiquei feliz, já fiquei quietinho. Pagou ingresso, pagou tudinho. Eu falei, esse cinema está o melhor cinema da hoje. Glória a Deus. Entende? Isso é uma evangelização, porque é uma parceria entre os irmãos. Nós estamos tendo comunhão, nós estamos crescendo juntos. Mas, pastor, o senhor está falando de cinema, algo para divertir. Crente deve se divertir. Fala, irmão, crente se diverte mesmo. Crente precisa rir. Crente tem que andar assim, não. A gente pensa que Jesus andava assim. Não, Jesus falava. Eu sempre digo, se as crianças queriam estar perto de Jesus, então Jesus não era iracundo, né? Jesus era uma pessoa que mostrava desse relacionamento. Amém? Amém. O ensinamento de Jesus, e aí eu quero falar uma coisa bem aqui para os irmãos, em João 16, 24, Jesus eles vão ter um momento, Mateus 6, 9, esse texto aqui, nós vamos ver que Jesus, ele vai ser solicitado a ensinar os discípulos a orar.
Preste atenção nisso, isso é muito importante. Os discípulos, eles falavam com Deus? Falavam. A gente sabe que o próprio texto, a palavra fala de um fariseu que fala com Deus, Deus, ó, eu não sou que nem esse publicano, pecador. Eles oravam. Aí o publicano fala, eu sou miserável. Aí Jesus disse, quem Deus escutou a oração? Então eles oravam. Só que agora Deus mostra uma oração de relacionamento. Desculpe, Jesus vai mostrar uma oração de relacionamento. Senhor, ensina-nos a orar. Porque ele vê Jesus orando. Olha o exemplo. Ele vê Jesus subindo ao monte para orar. Jesus orando em secreto. Jesus orando em ambientes, né, diferenciados. Eles viram Jesus orar. Ele disse, Senhor, nos ensina a orar. Ele diz, quando vocês orarem, ele chama Pai. Chama Deus de Pai. Traga ele para um relacionamento mais próximo. Irmão, que coisa boa. E agora, eles têm aí, a palavra de Deus diz, né? Pai Nosso que está no céu, é a oração do Pai Nosso, mas a gente observa que essa oração foi para os discípulos. A gente chama a oração do Pai Nosso, mas é a oração para os discípulos. Para os discípulos terem relacionamento com Deus. Mas ele vai dizer no 16, 23, bota agora, porque ele vai ensinar que agora pedir ao Pai em nome de Jesus. Até então, naquele primeiro momento, de Mateus, ele não ensina os discípulos a orarem em nome de Jesus. Ele diz, Pai Nosso, ele diz, agora ore no meu nome. Não, porque Jesus não havia morrido e nem ressuscitado. Mas quando chega no capítulo 16, Jesus começa a dar uma instrução, esteja aqui comigo agora. Jesus começa a dar uma instrução aos discípulos, dizendo que ele vai enviar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo será o Paracleto, aquele que vai testemunhar dele, porque ele vai precisar ir. Mas ele vai voltar, ele vai dizer, segura vocês, eu vou estar de volta. E eles ficaram e não começaram a entender o que é isso. Você não vai estar, daqui a pouco vai estar. E está dizendo, eu vou morrer, eu vou cumprir, mas eu vou deixar o Espírito Santo. E agora, aí eu quero ler esse texto em 16, 23 e 24, depois você vai para o 23. Vamos ler o 24. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Você entende? Porque a oração era feita, o Pai Nosso. Nesse relacionamento, agora Jesus está dizendo, até agora, porque ele diz, eu vou morrer, vou ressuscitar, mas Jesus deixou a instrução. Aí você vai entender porque o cristão, quando termina a oração, termina com em nome de Jesus. Por que os crentes falam em nome de Jesus? Porque o Senhor ensinou a eles que eles precisavam orar agora no nome dele. E tudo que eles pedirem ao Pai em nome dele, eles vão receber. Olha que interessante. Mas aí, por isso que eu tenho oração, que eu falo assim, Senhor, aí a gente pensa assim, é sempre essa ideia, Senhor, responde essa oração, visita lá a minha casa, ou visita aquele hospital, meu parente, cura ele, Senhor, abre a porta para o meu filho, ele vai estudar, dá sabedoria, em nome de Jesus. Aí a gente está pensando que está orando para Jesus, não é isso? A gente está orando a Pai. A verdade, esse Senhor que a gente pensa que é Jesus, nós estamos orando a oração que Jesus disse, agora que vocês orarem ao Pai, ore em meu nome. Então a gente ora em nome de Jesus, mas nós estamos orando ao Pai, ele concede, ele abre a porta, ele cura, ele dá sabedoria ao filho para passar. Entendeu isso? Estão comigo aqui? Mas chega um momento, né? Mas eu quero, antes de falar em Filipenses, só fazer a referência, que eu até já falei, eu vou correr um pouco mais agora. Então, uma referência que eu falei lá em Filipenses, que diz que o nome dele seria porque ele obedeceu, ele se esvaziou, ele obedeceu, o nome dele é sobre todo nome. O nome dele tem poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Então, nós oramos em nome de Jesus. Agora, em João 14, 13 a 14, vamos ler essa parte aqui. E farei o que vocês pedirem em meu nome. Olha esse detalhe agora. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Agora vamos ler o 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Espera aí. Ele disse que nós pedimos ao Pai, olha, preste atenção aqui, isso é importante. Ele diz assim, o que vocês pedirem ao Pai, porque ele ensinou a oração do Pai Nosso, agora ele diz assim, o que vocês pedirem ao Pai, peçam em meu nome. Jesus está dizendo que vai acontecer um fato, ele vai vencer, vai dizer, aprendo agora a orar no meu nome. Porque o nome do Pai, ele vai responder. Vocês oram ao Pai em meu nome, e o Pai vai responder a vocês. Agora, nesse texto de João 14, ele também está falando assim, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Opa, o que é isso? Esse pedir
essa palavra pedir, aqui quando a gente vai buscar a origem, significa o comando, uma demanda que acontece. Presta atenção, isso é muito importante. Então, tem situações que nós vamos falar em nome de Jesus e pedirmos a Jesus para que ele haja naquele momento. Eu falei aqui, no exemplo da semana passada, quando preguei pela manhã, disse que diante de uma situação que eu passei na loja, quando eu tinha loja, um comércio, alguém falou uma palavra, eu repreendi na hora. Quem lembra disso? Eu repreendi na hora. Em nome de Jesus, eu repreendo essa palavra aqui. Sabe o que o Senhor está mostrando? Que há um momento que você vai usar o nome dele e falar com o próprio Jesus. Porque agora é comando. Vocês estão comigo aqui? Estão entendendo? Pega essa palavra aqui. Isso também está dentro da evangelização, desse id. Porque como eu estou fazendo a obra de Deus acontecer na vida das pessoas, tem que acontecer na minha vida. Então, tem situações que serão de comando. Há uma demanda. Há uma situação espiritual. E eu falei em nome de Jesus. E dizer, eu farei. Aí Deus traz libertação. Deus repreende a ação demoníaca. Deus faz acontecer. Amém, irmãos? Esse é o poder do nome de Jesus. Então, tem coisas que nós falamos na nossa oração natural. A gente está fazendo essa oração que o Senhor ensinou aos discípulos. Fala ao Pai, peça ao Pai, mas peça o meu nome. Então, tem coisas que nós vamos pedir. Nós oramos aqui, na verdade, quando pedimos uma cura, nós pedimos a tua de Deus. Porque Jesus, ao nome de Jesus, foi dado todo o poder. E nós não chegamos ao Pai pelos nossos méritos. Nós chegamos ao Pai pelos méritos de Jesus. Então, quando eu falo ao Pai, eu preciso estar ligado com Jesus para que os méritos dele dizem, Jesus merece. Então, vou dar a ele, porque ele tem ligação com Jesus. Agora, tem uma situação que Jesus está falando, quando vocês orarem em meu nome, eu farei. Agora, esse pedir é pedir de comando. Não é do clamor. Quando a gente vai buscar no mais profundo, você tem pedir, clamor, oração, mas quando você vai buscar no mais profundo ali no grego, você vai ver que é o pedir de comando. Então, tem situação que você tem que dar comando. Irmãos, tenha vitória através do comando, amém? Você está entendendo isso? Toma posse disso. Eu peço ao Senhor, se depois você escuta, para você lembrar a palavra, vai ficar aí na nossa plataforma, como eu tenho falado, se inscreve, curte e compartilha. Amém? Se você não se inscreveu, se inscreve. E toca o sininho. Então, peça o nome do Senhor, porque Ele te deu autoridade. Por isso, Lucas 10 diz, eu vos dou autoridade. É Jesus que falou, eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. A palavra de Deus diz aqui em Lucas 16, que esses sinais seguirão, mas antes, no Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. E sob todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Para de ter medo de ameaça espiritual. O cristão não pode ter medo de ameaça espiritual. Você fala, em nome de Jesus, todo levante contra mim e a minha família cai por terra agora. Jesus fará. Está entendendo aqui? Como a oração é diferente, Jesus está ensinando. A oração do Pai Nosso no nome dele, o Pai, orar a Deus, que Deus dará, Deus vai cumprir por causa do mérito de Jesus, mas vai ter oração, que eu preciso agir com o próprio nome de Jesus, e eu farei. Então, não deixe que palavras, situações, levantes, fiquem aí diante de você, fazendo ameaça, te tirando o teu sono, te perturbando, porque você tem um nome poderoso e Jesus quer te ajudar, amém? Amém. Pratique isso. Isso é entender o ID de Jesus. Porque se a gente não entender assim, a gente perde muita coisa. E a gente não pode perder nada, amém? E por último, não, eu vou fazer essa referência só para dar Marcos 16, 17 e 18, porque essa autoridade foi Jesus que deu. Deixa ela colocar aí, nós já vamos para o último ponto aqui dessa parte do fazer discípulos. Esses sinais acompanharão, amém? Fala comigo aqui. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pode ir, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes, e eles ficarão... Irmãos, sabe o que o senhor está falando? Quando aconteceu lá, na sua casa, alguém ficou doente, o filho ficou... A gente fala sempre primeiro a família, mas pode ser um amigo. Você diz em nome de Jesus, vem cá, deixa eu colocar, deixa você permite, claro que você vai colocar a mão na cabeça. Tá, é isso.
Já mais mulher que ajeita todo o cabelo, né? Bagunça toda a cabeça da pessoa. Mas, se você fala assim, eu posso orar por você? Às vezes não precisa botar a mão na cabeça, bota a mão no ombro, mas está falando de uma atitude. Você porou a mão, você vai ser curado. E sabe que às vezes falta isso? Essa é uma evangelização. Deus te deu essa autoridade. Essa autoridade é sua. Toma posse disso. Amém? Então, agora sim, por último, como servo de Deus, Jesus não podendo ficar na zona de conforto, foi o que eu falei no início e quero fechar com essa palavra. Jesus adverte aos seus discípulos, são poucos que trabalham. Olha Mateus 9, 37 a 38. Jesus fala um ide para nós. Mas sabe o que Jesus falou? Tem pouca gente trabalhando. Tem gente querendo ficar lá na zona de conforto. Irmãos, vamos parar com isso. Discípulo de Jesus não pode ficar só vindo na hora que ele quer. A cama é mais forte do que o próprio reino. As outras coisas são mais fortes do que a própria servir a Deus. Jesus, olha que a palavra de Deus diz assim, rogai. Então disse Jesus aos discípulos, aí esse disse é Jesus, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele está falando de gente de fora ou de dentro? Preste atenção nisso, para nós concluirmos. Nesse ide de Jesus de fazer discípulos, ele diz, a seara, a colheita é grande, mas tem pouca gente querendo trabalhar. Irmão, tanta coisa para se fazer. Nós temos criança para ajudar a crescer na fé. Jesus, que as crianças sejam salvas. Vamos trabalhar. A colheita é grande. Tem adolescentes aí precisando de uma palavra, de um ensinamento, de uma estrutura que Deus já deu a você, que já deu a experiência. Eu falei no início que Jesus não jogou o discípulo sem experiência. Uma experiência, alguma coisa Deus fez na tua vida. E você já pode dizer, você pode fazer. Por isso eu digo, até aquele que aceitou Jesus hoje já pode contar. Eu antes era assim, agora Jesus já me transformou, porque eu tenho paz. Eu lembro da irmã Sandra Maria, né? Que a gente chama de Maria, a mãe da Patrícia. Era Patrícia. Sandra Maria, né? Eu lembro dela, ela falou, o que aconteceu com ela? Ela já pôde contar. Perguntaram a ela qual era a razão da fé dela. Uma senhora de 80 e poucos anos, ela veio aceitar Jesus aqui na frente. Aí ela falou, por que você aceitou Jesus? Ela falou, eu senti algo tão diferente no meu ser que eu quis Jesus na minha vida. E se batizou na semana passada. Não tem nem um mês na igreja. Entende isso? Então já há. Então, por que nós não estamos trabalhando? Senhor, salva vidas. Senhor, faz acontecer. Senhor, está esperando os trabalhadores. Ele diz, rogai, ore. Então, nós temos orado, sim, para Deus despertar-nos, sempre nos colocar na disposição. Às vezes, um familiar teu está afastado, você pode ser a marca de Deus para a sua família. Diz, vamos à igreja? Vamos lá. E quando chegar aqui, Deus já viu o teu coração e vai trabalhar nessa vida. Aí ela volta para Jesus. Mas está faltando trabalho, está faltando disposição, está faltando falar. Então, rogai, coloca a outra parte para poder fechar. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, está na hora de nós podermos não falar só para o Senhor, porque você fica com aquela porção da palavra, e o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que seriam salvos. Tem pessoas que vão chegar, mas tem pessoas que nós temos que buscar. Tem pessoas que nós vamos ter que buscar. Tem pessoas que nós vamos ter que ajudar. Você toca um instrumento, por que você não já entrou no ministério de louvor? Por que ainda não veio conversar comigo? Para eu poder apresentar você. Eu conheço a pastora Cristiana. Para eu poder te passar para a pastora Cristiana, te preparar para você estar aqui louvando. Para você estar tocando um piano, um violão, uma bateria. Você sabe mexer no som. Por que você não se apresentou ainda? Eu estou na minha área de conforto, pastor. Você não está entendendo o discipulado. Sai dessa área de conforto. Vamos trabalhar para o Senhor. Porque a obra que você faz não é em vão. Deus vai te recompensar. Ele vai te dar galardão por tudo que você fizer. Então, ide e fazei discípulos. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus.